Pessoal, então vamos continuar com a nossa aula de teoria da ação, a última parte da nossa aula. Agora nós vamos pensar o seguinte: o tópico da aula da teoria da ação que a gente vai tratar aqui está lá na apostila, é o item 4, fato superveniente, carência de ação. Professor, o que isso quer dizer, fato superveniente, carência de ação? Bom, o que acontece se eu não preencho as condições da ação, os requisitos processuais de legitimidade e interesse no momento da propositura, mas no decurso do processo eu venho a preencher esse requisito? Ou eu preencho os requisitos no momento da propositura da ação e no curso do processo eu venho a perdê-los? Bom, em regra, o fato superveniente, ele pode tanto preencher quanto suprimir um requisito processual durante o curso do processo e, se preencher, o processo prossegue até a sentença. Se suprimir, o processo é extinto. Essa é a regra, mas tem algumas características que a gente tem que perceber. Bom, vamos lá. Preencher. Por exemplo, digamos que o autor ingresse com uma ação de cobrança contra o devedor. Porém, um detalhe: a dívida ainda não está vencida. Poxa, professor, mas quem é que faz isso? Bom, dependendo, pode haver um equívoco do departamento financeiro de uma empresa, pode haver um segundo equívoco do departamento jurídico e essa ação for proposta. O devedor, ele apresenta uma petição e diz assim: olha, mas a obrigação não está nem vencida, a ação é desnecessária, não preenche o interesse processual. E o juiz olha e fala: é verdade. Bom, só que antes que o juiz decida pela extinção do processo, ocorre o vencimento da obrigação e o devedor não paga. Ele não pagando, o que acontece? Aquela ação que não preenchia a condição da ação, o requisito processual do interesse de agir, do interesse processual, agora preenche. O juiz vai extinguir essa ação? Evidentemente que não, porque a obrigação não foi adimplida, não foi paga, o processo prossegue. Ah, professor, então o fato superveniente preencheu um requisito processual, o interesse processual que não estava presente no ajuizamento da demanda, sim. E a demanda que deveria ser extinta não será mais. Perfeito, exatamente. Um exemplo de supressão um deputado e um senador, eles têm direito ao devido processo legal legislativo. Devido processo legal legislativo. Eu não sei se vocês tiveram essa matéria em direito constitucional já ou não, mas o processo legislativo, ele tem um rito, formal muito rigoroso previsto na nossa Constituição para cada espécie normativa. Cada espécie normativa possui um rito legislativo procedimental próprio, bem formal, bem solene. E uma vez desrespeitado esse rito, é possível que um representante do povo que esteja lá no Congresso, um deputado ou um senador, possa impetrar um mandado de segurança para que aquele processo legislativo seja corrigido, porque é direito líquido e certo do parlamentar ter direito ao devido processo legal legislativo. Mas o que acontece? Se for proposto um mandado de segurança e o juiz não conceder uma liminar para paralisar ou para corrigir o processo legislativo que está errado, para deixar para fazer isso só na sentença do mandado de segurança, e esse processo legislativo prosseguir, e uma proposta de lei, e a proposta de lei, isso é uma proposta de lei, ainda não se tornou lei, mas ela for finalizada a votação, for sancionada pelo presidente da República, for promulgada e publicada, se tornou lei. E a lei não pode ser impugnada por mandado de segurança. Eu não posso, por exemplo, um deputado não pode impetrar um mandado de segurança para que o Poder Judiciário declare uma lei inconstitucional.
Professor, mas isso é muito comum. Não. O que é comum é um partido político com representação no Congresso Nacional propor uma ação direta de inconstitucionalidade para que o Supremo, por meio do seu pleno, declare a inconstitucionalidade da norma. Ah, professor, então o mandado de segurança só cabe para o parlamentar enquanto o projeto de lei não se torna lei, correto? Depois que se tornou lei, o mandado de segurança não é mais útil. Exatamente, perde a utilidade. Porque o mandado de segurança só é útil para o parlamentar enquanto ele tem um projeto de lei. A partir do momento em que se tornou lei, o mandado de segurança não é mais útil, porque ele não é útil para impugnar. Lei, só projeto. Lei tem que ser impugnada por ação direta de inconstitucionalidade. Caramba, professor, que legal. Então, se eu tenho um projeto de lei, o parlamentar impugnou por meio de mandado de segurança, mas não deu tempo do juiz julgar, e esse projeto de lei se tornou lei, mas mesmo assim o vício continua lá, porque houve um erro na votação, alguma coisa assim, eu preciso impugnar isso por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, mas aí o autor tem que ser um partido político com representação no Congresso Nacional, é outro processo, outro tudo? Sim. E aí esse processo, esse mandado de segurança do parlamentar tem que ser extinto? Sim. Porque o processo não é mais útil? Sim. Artigo 17, 485, inciso 6 do CPC? Sim. Então, é uma hipótese em que a supressão do requisito do interesse processual faz com que seja extinto um processo que, quando foi ajuizado, preenchia as condições da ação? Sim. Entendi, professor, o que é preencher e suprimir um requisito processual durante o curso da demanda e que, se preencher, prossegue, se suprimir, é extinto. Mas tem um detalhe que é bem corriqueiro, né? Por exemplo, digamos que o partido político com representação no Congresso Nacional tenha ajuizado uma ação direta de inconstitucionalidade. Só que, enquanto o Supremo não julga, passa o tempo e esse partido deixa de ter deputado, deixa de ter senador como representantes no Congresso Nacional. Logo, essa ação direta de inconstitucionalidade tem um autor que não pode mais ser autor, porque o partido político precisa ter representação, precisa ter algum deputado ou algum senador no Congresso Nacional. Se não tiver, ele não pode ajuizar. Ah, professor, então aí a ação direta de inconstitucionalidade tem que ser extinta, né? Nesse caso, o Supremo entende que, em razão da ação direta de inconstitucionalidade se tratar de uma ação de controle abstrato, em que o sujeito do autor não representa a titularidade do direito discutido em juízo, o Supremo excepcionalmente permite que essa ação direta de inconstitucionalidade prossiga. Está no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 2618, tá? Está lá no material de vocês. Isso é pacificado desde 2006 no Brasil. O julgamento foi até em 2004, publicou em 2006, tá? Muito interessante isso daí. Deem uma olhadinha lá no nosso material, tudo bem? Prosseguindo, tema extremamente importante, extremamente importante, elementos identificadores da ação, prosseguindo na nossa apostila, aí tem 5 em teoria da ação, muito bem. O que identifica uma ação? Por exemplo, se a gente perguntar o que identifica uma pessoa. O que identifica uma pessoa? O direito da personalidade identifica uma pessoa. O direito da personalidade permita que ela tenha nome, que ela tenha um registro civil, que ela tenha uma identidade, que ela tenha parentesco, que ela tenha CPF, tudo isso decorre do direito da personalidade, a individualidade do ser humano. E o processo? Quando que o processo é identificado? Como saber identificar uma ação? Como identificar uma ação? Como identificar uma provocação ao Poder Judiciário? Professor, isso é muito simples. Uma ação é identificada pelo número. Então, eu pergunto, é possível termos duas ações iguais? Não, professor, não é possível porque os números vão ser sempre diferentes. Falar, então o número é suficiente para distinguir uma ação da outra? Negativo. O número da demanda não significa nada. O número de ação não significa nada. É o conteúdo dela
que vai identificar o que é uma ação. Então, os elementos identificadores da ação são identificáveis, são perceptíveis pelo seu conteúdo. E são 3 os elementos identificadores da ação: partes, causa de pedir e pedido. Partes, causa de pedir e pedido. Partes, causa de pedir e pedido. As partes. As partes podem ser principais. Quem são as partes principais, professor? As partes podem ser principais, autor e réu, polo ativo e polo passivo. Professor, quem compõe o polo ativo? O autor. Quem compõe o polo passivo? O réu. Então, as partes principais são o autor e o réu. Mas nós temos também as partes auxiliares. Por exemplo, os assistentes. Embora eles não sejam os protagonistas da relação jurídica de direito material que está sendo discutido, eles auxiliam o autor ou o réu a sair vencedor em uma demanda, né? Os assistentes podem ser tanto do autor, o assistente pode ser tanto do autor quanto do réu. Um exemplo, só para a gente vai aprender no próximo semestre, intervenção de terceiros, mas um exemplo de assistente do autor é o seguinte: imaginem um exemplo de assistente do réu. Imaginem uma fábrica que sofreu um dano decorrente de uma explosão, alguma coisa assim, né? Que alguma outra empresa provocou. Uma grande empresa provocou um dano enorme numa outra, né? Essa empresa que sofreu dano entra com uma ação de indenização contra quem provocou. Só que quem provocou o dano diz assim: não fui eu que provoquei, não tive culpa nenhuma. E essa empresa que, em tese, provocou o dano tem um seguro para cobrir os eventuais atos ilícitos que ela venha a praticar. A seguradora pode ingressar no processo como assistente dessa empresa ré para que ela saia vencedora da demanda. Por quê? Para, no final das contas, evitar que ela indenize o cliente dela, indenize o segurado, indenize a empresa que, em tese, tenha causado o dano. Só para vocês entenderem um pouquinho a ideia de um assistente, tá? Por cima. Isso nós vamos estudar mais para frente. Muito bem, então nós temos as partes auxiliares e nós temos também as partes incidentais. As partes incidentais são aquelas que só participam de incidentes. Elas só participam de incidentes. Exemplo, o juiz pode ser uma parte incidental. No incidente de suspeição. No incidente de suspeição, por exemplo, o juiz é amigo do autor, o réu descobre e entra com incidente de suspeição. O juiz é parte, é réu nesse incidente de suspeição. O promotor pode ser réu no incidente de suspeição, o perito, né? Então, as partes incidentais são aquelas partes que compõem um incidente processual. A ação é uma ação de indenização entre o autor e o réu. Só que o juiz é amigo do autor. Vai haver um processo incidental para discutir se esse juiz pode ou não julgar a causa, para discutir se o juiz é ou não imparcial. E se o juiz for imparcial, ele é excluído do processo pelo tribunal e o tribunal remete o processo ao substituto e o juiz é condenado a pagamento das custas processuais do incidente. Tá? Então as partes podem ser principais, auxiliares ou incidentais. E agora nós vamos ver a causa de pedir. Causa de pedir. Muito bem. A causa de pedir é o elemento mais complexo dos elementos identificadores da ação. Por quê? Porque ela é composta de 2 elementos. Ela é composta
pelos fundamentos de fato e ela é composta pelos fundamentos de direito. Ela é composta tanto pelos fundamentos de fato quanto pelos fundamentos de direito. Então, a causa de pedir são os fatos que provocaram o ajuizamento da demanda. E a causa de pedir também é composta pelas razões de direito que amparam o pedido do autor. Então, a causa de pedir é composta pelos fatos que fundamentaram, que provocaram o ajuizamento da demanda e pelos fundamentos de direito que amparam o pedido, que amparam a proteção, que amparam a pretensão do autor na demanda. Então, a causa de pedir é composta pelos fundamentos de fato e pelos fundamentos de direito. No Brasil, o artigo 319 do CPC exige que na petição inicial, vocês já viram isso, o autor apresente os fundamentos de fato e de direito. O Brasil adota o que nós chamamos de teoria da substanciação. Teoria da substanciação, que exige a apresentação dos fundamentos de fato e de direito, não só os fundamentos de direito, não só os fundamentos de fato. Em alguns outros ordenamentos, basta que a parte apresente os fundamentos de fato ou os fundamentos de direito para que os requisitos da petição inicial sejam considerados suficientes. Essa é chamada teoria da individuação. Teoria da individuação, que não é adotada, não é acolhida pelo nosso ordenamento jurídico, que adota a teoria da substanciação e exige a apresentação tanto dos fundamentos de fato quanto dos fundamentos de direito. Tá? Muito bem. O último elemento de identificação, da ação, nosso último elemento de identificação da ação é o pedido. E aí no nosso material está escrito assim: a doutrina especializada alerta que, por pedido, deve ser entendido o conjunto formado pela causa petende, a causa de pedir, né? É um pouco complexo, né, professor? Porque são elementos distintos, sim. Mas por pedido tem que ser entendido a causa de pedir e o pedido em sentido estrito. E o que é o pedido em sentido estrito? O pedido em sentido estrito é o objeto da demanda, é o bem da vida e a tutela jurisdicional pretendida. O que é o pedido? Por pedido em sentido estrito, nós temos que entender que pedido em sentido estrito é o bem da vida e a tutela jurisdicional pretendida. Como assim, professor? Por exemplo, numa ação de cobrança. Numa ação de cobrança, o credor quer um bem da vida. Qual é o bem da vida pretendido numa ação de cobrança? Dinheiro. Sim, que o devedor está devendo. Então, em uma ação de cobrança, o credor quer o bem da vida, que é o dinheiro. E qual a tutela jurisdicional pretendida? A tutela jurisdicional pretendida é que o judiciário condene o réu a efetuar o pagamento desse dinheiro. Quer que o judiciário condene o réu a efetuar o pagamento dessa quantia de dinheiro. Professor, então o pedido em sentido estrito é a pretensão do autor em que o autor busca um determinado bem da vida e uma determinada providência jurisdicional. Exatamente. Mas para fins de se analisar se o juiz apreciou corretamente o pedido, a doutrina ela diz que o juiz deve analisar sempre o pedido de acordo com a causa de pedir. Exatamente. Nós já vamos entender por quê. Olha só. Nós já vimos lá pelo princípio dispositivo que existem alguns princípios, subprincípios que são chamados princípio da distrição, da correlação ou congruência.
em que o juiz fica vinculado ao que o autor pediu. O juiz tem que decidir exatamente nos limites do que o autor pediu, né? E o que o autor pediu? Como saber o que o autor pediu? Tem que analisar só o bem da vida e a tutela jurisdicional? Não, tem que analisar também a causa de pedir, composta pelos fatos e pelos fundamentos jurídicos. Entendi, professor, porque o senhor disse que essa é uma matéria complexa. Muito bem. Olha só, o artigo 141 do CPC diz assim, 141, 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, ou seja, não pode ir além, não pode decidir o que não foi proposto pela parte, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Artigo 492. Artigo 492 agora. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Então, olha só, o juiz também não pode proferir decisão de natureza diversa, não pode condenar mais do que a parte pediu e não pode condenar em objeto diverso ao que foi demandado. Artigo 492. Então vejam só, o pedido ele limita aquilo que o juiz pode conceder para a parte. É o chamado princípio da distrição, correlação ou congruência. A distrição, correlação ou congruência. E quais as consequências? Quais as consequências da inobservância? Quais as consequências da inobservância dessas regras? Quais as consequências da inobservância pelo juiz da causa de pedido, do pedido e das partes, né? O juiz também não pode condenar o José, que não fez parte do processo, que foi só contra João, por exemplo, né? A não ser que se trate de uma legitimidade extraordinária. Mas em se tratando de legitimidade ordinária, não é possível. Nós temos a violação da causa de pedir e do pedido. A violação da causa de pedir e do pedido, conforme nós temos na apostila, podem gerar 3 vícios da sentença. Podem gerar 3 defeitos da sentença. Podem gerar uma sentença extra petita, uma sentença ultra petita ou uma sentença infra ou citra petita. Então, 3 vícios, 3 sentenças: extra petita, ultra petita, citra ou infra petita. Professor, o que é sentença extra petita? Extra petita é aquela sentença em que o juiz concedeu um bem da vida, concedeu uma tutela jurisdicional que não foi postulada pela parte. Exemplo: a parte pediu uma indenização por danos materiais, mas o juiz condenou o réu ao pagamento de danos materiais e morais que não foram pedidos pela parte. Caramba, professor, não tinha pensado nisso. Sim, é uma sentença extra petita. Viola os artigos 141 e 492 do CPC. Um outro exemplo: o autor narra uma causa de pedir, por exemplo, o autor diz que está ingressando com uma ação de indenização por danos morais porque o pai morreu em razão de um erro médico. O pai morreu em razão de um erro médico. E aí o juiz descobre, né, no curso do processo, por meio do depoimento de uma testemunha, que não houve, assim, a perícia demonstra que não houve erro médico, o pai faleceu de causas de doenças naturais, mas o juiz descobre que havia um enfermeiro no hospital que maltratava o pai do autor. E aí o juiz condena o hospital a pagar a indenização em razão dos maus tratos. Veja, aqui nós temos um problema. Por quê? Porque não houve na causa de pedir a narrativa de maus tratos. Logo, o réu não se defendeu da tese do pedido de maus tratos, de danos morais fundados em maus tratos. Então o juiz está condenando o réu sem que ele tenha tido a oportunidade de se defender. Por isso esse princípio é tão importante. E aí, professor, então nós vamos ter uma sentença extra petita? Sim. O tribunal vai anular? Vai. Entendi, professor. Entendi a importância do processo de novo, né? Onde a mágica acontece. Então, se o juiz
Professor, mas ele pediu dano moral, o juiz está dando dano moral. Sim, mas a causa de pedir que está sendo acolhida não foi apresentada na petição inicial. O réu não se defendeu. Logo, nós temos uma hipótese de sentença extra petita, não porque o juiz extrapolou o pedido em sentido estrito, o bem da vida e a tutela, mas porque o juiz extrapolou a causa de pedir. Caramba, professor, que interessante, muito interessante, né? Vamos lá. Exceções. Quais exceções nós temos aqui à sentença extra petita? Nós temos duas exceções, as ações possessórias. As ações possessórias podem ser de três espécies: ação de reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório. Não é o momento de entender isso, mas como que isso se aplica ao caso concreto? Digamos que você possui um imóvel que está na iminência de ser esbulhado, ele está na iminência de ser invadido. Quando ele está na iminência de ser invadido, nós chamamos, está no momento de turbação, a sua posse está sendo turbada, está sendo molestada. A ação cabível é uma ação de turbação de posse, manutenção de posse, para que o juiz mantenha a sua posse. Mas se você entra com uma ação de manutenção de posse e os invasores ingressam no seu imóvel, não há mais uma hipótese de iminência, mas o imóvel já foi invadido, então a ação correta seria a reintegração de posse. Mas o artigo 554 do CPC permite que o juiz, considerando toda essa dinâmica possessória, permite que o juiz, mesmo não tendo pedido de reintegração, conceda a reintegração de posse do imóvel, mesmo que o autor tenha pedido só a manutenção de posse. Ah, professor, entendi. Aí nós temos uma exceção legal. A segunda exceção legal está no artigo 497 caput do CPC, que consiste na obrigação de fazer ou de entregar coisa diversa de dinheiro. Imagine que você ingresse com uma ação para que um fornecedor, uma empresa, te entregue um aparelho de celular modelo 2022. Mas a ação foi julgada só em 2024 e foi executada só em 2025. E em 2025 a empresa vem te entregar um modelo 2022. Você diz, não, mas em 2022 era top de linha, hoje o top de linha é 2025, não quero mais 2022. Aí a empresa diz, então tá bom, então eu te devolvo o dinheiro. Você fala, não, esse dinheiro corrigido não dá para comprar o 2025, eu quero o 2025. É possível? Sim. O 497 permite que o juiz determine a entrega da obrigação específica, que é o 2022, a parte não quer. O dinheiro, a parte não quer, ou a tutela do equivalente, a chamada tutela do equivalente, que é o quê? É o modelo 2025 no lugar de 2022. Que interessante, professor. Sim, exceção. É bem importante essa exceção, para fazer justiça. Senão, a pessoa fala assim, não, você pagou aqui, tá beleza, eu vou ficar 10 anos com a coisa, depois eu te entrego daqui 10 anos e vai estar valendo bem menos. Não pode. Né? Daqui 10 anos vai ter que entregar um modelo equivalente. É muito legal. Sentença ultra petita. Então, o primeiro vício, quando o juiz não observa a causa de pedir o pedido, é sentença extra petita. O segundo vício é sentença ultra petita. A sentença ultra petita ocorre quando o juiz concede mais do que a parte postulou. Digamos que a parte tenha postulado 10 mil de indenização por danos materiais. Mas o juiz vai analisar as provas e descobre que na verdade eram 20 e condena o réu a pagar 20 mil de danos materiais para o autor. Pode? Não pode, porque o juiz está indo além daquilo que a parte postulou. Está prolatando uma sentença chamada sentença ultra petita. Sentença ultra petita. E, por fim, o juiz ele pode provocar um vício processual quando ele dá aquilo que a parte não postulou, e quando ele dá aquilo que é mais do que a parte postulou, quando ele concede mais do que a parte postulou. Mas o juiz também vai incorrer em vício processual quando ele deixar de apreciar um pedido. Professor, eu achei que você ia falar assim, quando o juiz der menos do que a parte postulou. Não tem vício nenhum, presta atenção, não tem vício nenhum quando o juiz concede menos do que a parte postulou. Não tem vício nenhum quando o juiz concede menos do que a parte postulou. Nenhum. Professor, mas por quê? Ora, o autor pede 10 mil de indenização por danos morais e o juiz entende que é o caso de fixar só em 5.
Acabou, tá tudo certo, 5 mil. O autor quer mais, que recorra. E não tem visto nenhum, professor, nenhum. Professor, o autor está pedindo uma dívida, a cobrança de uma dívida de 10 mil, o juiz deu 8. Não tem vício nenhum. O juiz pode dizer que 2 mil já foram pagos. Entendi. Ou pode dizer que 2 mil está cobrando são juros excessivos. Entendi, professor. Entendi. Então, no caso, quando o juiz dá menos do que a parte pediu, não tem problema, não tem problema. O que o juiz não pode, o que configura a sentença infra ou citra petita, é quando o juiz não aprecia um dos pedidos, quando o juiz não julga um dos pedidos. Exemplo, a parte pediu indenização por danos morais, estéticos e materiais. O juiz aprecia só os danos morais, fala, julga procedente o pedido de indenização por danos morais. Os danos materiais e estéticos o juiz ignora, não apreciou, nem concedeu, nem negou. E isso é um vício da sentença infrapetita, porque o juiz é obrigado a enfrentar todos os argumentos apresentados pelas partes. O juiz é obrigado a enfrentar todos os argumentos apresentados pelas partes. Entendi, professor. Isso é sentença infra-petita, infra ou citra petita. E esse é o último e terceiro vício, né? Então essa é a matéria assim finalizamos a nossa teoria da ação. Pessoal, muito obrigado, forte abraço, até mais.